A vida nos engenhos de açúcar. O engenho de açúcar colonial foi a primeira atividade econômica de grande escala, mercantilista, exercida pelos portugueses nas terras coloniais. Neste empreendimento, toda a sociedade colonial brasileira estava envolvida de alguma forma. Os engenhos coloniais ditaram todo o ritmo de vida e a economia da sociedade colonial nos séculos XVI e XVII. Os senhores de engenho constituíam o grupo mais poderoso da colônia. Eram donos de grande riqueza, terras e escravos. Suas principais ocupações eram a aquisição de terras, o comércio do açúcar, a compra, a venda e o controle dos escravos, a administração da propriedade e o pagamento dos salários aos trabalhadores livres. Em todas as etapas da produção do açúcar, havia a presença maciça dos escravos. Eram eles que realizavam a parte mais perigosa e penosa do trabalho. Os trabalhadores especializados podiam ser feitores. O feitor de plantações escolhia as terras para o plantio, o tipo de cana e os momentos adequados para o cultivo e a colheita. O feitor da moenda recebia a cana e controlava a produção do caldo. Acima deles havia o feitor-mor, que cuidava do ritmo da produção, controlando o transporte da cana para as moendas e garantindo a manutenção e o bom funcionamento dos equipamentos. Mestre de açúcar. Esse era o trabalhador mais bem pago, pois a qualidade do produto final dependia em grande parte do seu conhecimento e da sua experiência. O mestre de açúcar provava o caldo a todo momento. Quando o melaço atingia o ponto, ele determinava sua retirada do fogo e o encaminhava para a purga. Outros trabalhadores. O purgador administrava o processo de clareamento do açúcar. O caixeiro coordenava a embalagem do açúcar já branqueado e retirava parte dos impostos que cabia à coroa. Na cidade, outro caixeiro se responsabilizava da venda do produto para os comerciantes que o levariam para o exterior. Os escravos. A marca da vida dos escravos era a violência. Eram retirados à força da sua terra natal, faziam trabalhos pesados e insalubres, se alimentavam mal, sofriam castigos frequentes, as famílias e as nações africanas eram desintegradas. Essa foi a marca na vida do negro escravizado na América Portuguesa. Eram tratados como peças. Escravos ladinos e escravos boçais. No engenho, as peças eram novamente selecionadas. Os escravos que tinham dificuldades de adaptação aos trabalhos, à língua e aos costumes da colônia eram chamados boçais. Eram destinados às tarefas cansativas, repetitivas, tanto na lavoura quanto na casa das máquinas. Os considerados mais capazes para aprender as novas técnicas e manusear equipamentos mais complexos eram os ladinos. Trabalhavam nas moendas, nas caldeiras, na casa de purgar, na casa grande e nas oficinas, olarias, carpintarias, ferrarias. A casa grande. A casa grande era a residência dos senhores de engenho. As primeiras construções, com paredes de barro e teto de sapé ou folhas de palmeira, tornaram-se sólidas, com alicerces em pedra e telhados de barro. Podiam ser térreas ou com mais de um andar. Tinham muitos cômodos. Até o século XVIII raramente foram luxuosas. Tinham poucos móveis e objetos decorativos. Atenção especial era dada ao oratório doméstico ou à capela, onde ficavam os santos de devoção da família. A senzala. Os escravos viviam na senzala. Era uma construção quase sempre precária, com paredes de barro e cobertura de sapé, que sempre exigia reparos. Internamente o espaço individual era pequeno, com divisória de palha trançada ou pau a pique, o que dificultava a privacidade. Uma vez por ano os escravos recebiam roupas e tecidos, feitos de algodão grosseiro. Oi crianças, e aí? Gostaram do vídeo aula sobre o açúcar no tempo colonial? Para ajudar na classe econômica, naquele tempo do ano de 1500, foi necessário usar também a pecuária, a agricultura, né? Então é uma aula bem riquíssima, muito bom o vídeo que vocês assistiram, né? Isso. Agradecemos também, né,
a Papai do Céu por mais um vídeo aula de estar com vocês. E dando a continuidade sobre esse vídeo aula que vocês assistiram, sobre o açúcar e a pecuária, né? A riqueza ela foi gerada durante a produção açucareira do Nordeste, o território que colaborou para o crescimento das atividades econômicas e auxiliares, como veio a pecuária, para poder ajudar na economia brasileira do Brasil. Nas áreas açucareiras, a pecuária era praticada com várias atividades de apoio aos engenhos. Um deles era o gado, que era usado para puxar os carros de boi que transportava a cana até o engenho. Também era usado para mover a moenda nos engenhos, que não tinha roda de água. O gado era utilizado para isso. A pecuária, certo? Era um tipo de animais usado também para fazer alguns serviços das fazendas, para ajudar também a mão de obra dos escravos, certo? Além disso, a carne bovina e o leite elas faziam parte da alimentação das regiões produtoras da cana-de-açúcar. Isso, né? Vocês estão vendo aí uma imagem do engenho de açúcar, né? No ano de 1835. Essa apresentação tem alguns escravos que descarregam a cana transportada em um carro puxado por bois, pois enquanto os outros se ocupam de outras etapas de produção de açúcar, certo? Alguns ocupavam de outras atividades e outros para fazer o serviço, ajudando também os bois, certo? A criação de gado ela foi avançando do litoral para o interior, até alcançar as terras juntas ao rio São Francisco, onde havia água e alimento. Nessas áreas formaram-se grandes fazendas de gados. Os trabalhadores responsáveis por cuidar do gado eram chamados de vaqueiros, e sua maioria eram escravos, tanto caboclo, né, que era a mistura de mestiço de índios e negros, como mulato, que era a mistura de mestiço de brancos e negros. Os vaqueiros eram hábeis em tratar dos animais e levaram até os engenhos. Isso está falando na página 83, dando continuidade ao vídeo aula que vocês acabaram de assistir. Aí na página 84, vamos falar da atividade pecuária colonial que nasceu a tradição dos vaqueiros, as vaquejadas. Foram competições festivas muito populares no interior do Brasil, do Nordeste, atualmente até hoje. Nelas, os vaqueiros devem mostrar habilidade e coragem em cima do boi, né? Vocês estão vendo aí outra imagem, 2, né? Uma moagem de cana na fazenda Cachoeira, em Campinas, São Paulo, né? Que ela está representando a moenda na imagem anterior e a movido a água, e esta é a movido por boi. A primeira imagem está mostrando, né? Vocês voltem lá a página, que é a ajuda do boi e da água. E aqui é do boi, né? Eles fazendo aquelas rodas todinha, aquele círculo para moer a cana, né? Observe as imagens 1 e 2 e responda as questões a seguir. A. Qual é a etapa da produção do açúcar representada nas imagens? A moenda de cana. Como o gado está sendo utilizado nas duas imagens? Na primeira, o transporte da cana e na segunda, o giratório da moenda. O gado trabalha em duas etapas. Além de carregar na carroça, tem também a atividade de fazer o círculo, de fazer a moenda trabalhar, moer a cana de açúcar. Na letra C, a atividade pecuária tinha uma relação direta com o processo da produção do açúcar. Justifique. Claro que sim, pois o gado ele era utilizado no tratamento de transporte da cana de açúcar e também para fazer a moenda. Eram, em muitos casos, também para agir
girar a própria moenda, né, da cana-de-açúcar, além de fornecer carnes e leite para a população que vivia no local, na alimentação da sociedade. Vocês entenderam, crianças? Se não entenderam, volta o vídeo novamente, assiste também novamente a minha explicação, tá bom? E um beijo da tia Mônica e até a próxima aula.